Bom, pessoal, bom dia, né, a todos e todas. Queria agradecer, né, a presença de vocês, a presença também do nosso professor convidado, professor José Luiz. Hoje a nossa aula é ministrada por ele, né, o professor é o meu irmão, meu colega aqui do Departamento de Nutrição na UFPB. Ele é também coordenador do programa de pós-graduação em Ciência da Nutrição. E como ele gosta de coordenar muitas coisas, ele também coordena essa disciplina maravilhosa que vocês têm gostado tanto. O professor, ele é bolsista de produtividade, né, e ele tem experiência na área de fisiologia cardiovascular, nutrição e pesquisa translacional, atuando principalmente nos temas de desordens nutricionais maternas e risco de hipertensão na com aí a modulação também da microbiota como um dos seus temas de pesquisa, além dos temas de obesidade e doenças cardiometabólicas. Pessoal, agradeço imensamente, né, a sua colaboração, não só na coordenação dessa disciplina, junto com seus colegas do fórum, mas também por ter se organizado para ser nosso professor convidado. Muito obrigada, fique à vontade. Eu vou acompanhando o chat, tá, para você. Então, no final, eu faço um resgate das perguntas, assim você só se preocupa em nos contar um pouquinho do tema, tá bom? Oi, Mariana, bom dia, pessoal. Todos me ouvem bem? Acho que sim, né? Deixa eu Sim, aqui sim. Sim, professor. compartilhar aqui minha tela. Vocês visualizam minha tela? Visualizamos. Só não está no modo de apresentação ainda. Aí agora eu acho que vai estar. Foi? Agora. Está indo devagarzinho, acho que talvez é o Zoom mesmo. Para mim Agora ainda foi. não apareceu no modo apresentação. Para vocês apareceu, pessoal? Não, Não? Ainda não. Aperta não, F5, não apareceu. professor, para a gente ver se. Ainda não. Aperta F5. Eu acho que vai no modo apresentação, vamos ver. Aqui, para mim, está como se estivesse no modo apresentação. Deixa, Hum, deixa eu, Faz o então. seguinte, descompartilha e compartilha mais uma vez, porque Sim. às vezes o Zoom é nosso inimigo. Se o senhor tiver com duas telas, às vezes pode ser isso, tem que escolher a tela também. Né? Então, peraí, deixa aqui eu me sinalizar. Não, só estou com uma. Aí do lado também tem esse livrinho, lá embaixo tem um livrinho também, que é uma opção de você É marcar. que tu tá com duas telas, o professor, ou uma só. Só com uma. Peraí, só um minuto. Vê se tu não colocou para compartilhar a janela ao invés da tela, porque daí quando você bota a janela e você bota para apresentar, ele não muda, entende? Hum, Dependendo para o compartilhamento e volta. E daí você bota a janela inteira. Agora foi. perfeito. Pessoal, se Eu- quiser só testar se está passando, que aí você fica. Aí tá passando, tá ok. Tá, deixa eu só aqui então minimizar, que tem umas. E pronto. Bom, então, novamente, bom dia. Agradeço, Mariana, pela apresentação. É, dizer que, primeiro, fico feliz pelo andar da carruagem, né, da disciplina, feliz enquanto comitê mesmo, né, ficou responsável aí pela organização da disciplina, enquanto também, né, Fórum Nacional de Coordenadores. Então, hoje a gente vai falar de um tema, microbioma intestinal, né? A gente, quando fez a preparação da disciplina, ficou faltando esse tema, e eu disse, ok, eu me comprometo a falar um pouco da temática e trazer, né, alguns estudos que foram conduzidos, né, nesses últimos anos aqui no laboratório
que eu coordeno junto com os discentes. Então, a gente vai falar um pouco aí sobre microbioma intestinal na gestação, né? Principalmente, e lactação, que é um pouco relacionada à microbiota do recém-nascido, né? Ou do neonato. Bom, então, vocês já, nessas últimas aulas, algumas eu acompanhei, então, alguns temas como alfa-diversidade, diversidade beta, riqueza, uniformidade, né, foram temas, né, já abordados, e entre eles também, né, a nutrição e microbiota. E como vocês devem ter visto, a microbiota intestinal e algumas outras biotas, elas podem ser, né, modificadas principalmente pelo nosso hábito alimentar, né? Então, nós somos aquilo que comemos, né? Dieta, saúde e microbiota. E se a gente observar particularmente, né, como essa microbiota ela se modifica com, com a idade, né? Com o avançar da idade, a gente observa, né, por exemplo, que a diversidade alfa, né, de uma microbiota, em geral, ela aumenta, né, à medida que a gente introduz, né, o aleitamento materno e depois, né, os alimentos, introdução alimentar e o acesso aos alimentos sólidos, né, a partir do 6º mês de vida. E praticamente a gente tem uma estabilidade dessa diversidade alfa, né, principalmente de alguns clusters de micro-organismos, e com, né, o avançar da idade, na parte, né, quando idoso, a gente tem aí uma diminuição de diversidade alfa. Bom, a diversidade beta, né, que avalia principalmente a diferença, né, de ambientes impactando sobre, né, essa composição e essa abundância relativa de micro-organismos, a gente observa que a gente tem uma diminuição dessa diversidade beta, né, quando a gente vai introduzindo, né, o alimento, e dependendo da modificação que a gente tenha de dieta, né, ou de exposição a um antibiótico, né, a gente pode ter, né, uma variação dessa diversidade e depois, né, uma estabilização. Me lembro bem que o professor Tom, né, falou sobre resiliência, resistência da microbiota. Então, a gente tem um insulto, que esse insulto pode ser nutricional ou farmacológico, e depois, né, uma recomposição, uma reestruturação dessa diversidade beta. Bom, outras mudanças bem definidas, né, com a idade e microbiota, é a abundância relativa dos principais, né, filos de bactérias. Então, a gente observa que no início da vida, a gente praticamente tem uma predominância, né, de Ectobactéria, Protobactéria, né, Firmicutes, e uma menor abundância relativa de Bacteroidetes. E na vida adulta, né, a gente tem como principal filo dessa microbiota intestinal os Bacteroidetes e os Firmicutes, ou Firmicutes, como preferir. E aqui em menos abundância relativa, né, Actobactéria e Protobactéria, que se permanece da vida adulta até o idoso. Então, a gente, nesse desenrolar, né, de tempo, a gente vai focar principalmente numa parte aqui anterior, né, ao nascimento e do nascimento, e a gente também observa que, como todo sistema fisiológico ele tem uma plasticidade fenotípica, esses micro-organismos também têm uma plasticidade microbiana. E isso pode ser importante do ponto de vista, né, de risco de saúde e doença materna, fetal e em longo prazo, que a gente também vai abordar um pouco, né, na aula de hoje. Certo? Então, as principais mudanças em microbiota, a gente observa aqui, né, alguns pontos, como na introdução de alimentos sólidos, né, mudança repentina,
né, de uma dieta, por exemplo, hiperproteica. Então, a gente observa que a nutrição, que a microbiota, desculpe, é dependente, né, verdadeiramente, né, do que comemos, da nossa nutrição. Bom, um fato importante, bem demonstrado nesse estudo, né, da Érica e colaboradores, publicado na Nature Medicine, é que nosso processo de industrialização ele modificou a microbiota, né? Então, se a gente observar uma microbiota de um indivíduo, né, que tem uma alimentação rica em plantas, e observar a microbiota intestinal de um indivíduo, né, que tem uma alimentação rica em fast food, alimentos ultraprocessados, processados, reconhecidamente um risco para fator, né, para desenvolvimento de obesidade e doenças associadas, a gente observou, na verdade, esses autores, né, observaram que a diversidade da microbiota de pessoas que têm essa alimentação, né, processada e ultraprocessada, em geral, é uma microbiota em que a diversidade ela é baixa, né? Então, se a gente observar a diversidade em populações industrializadas e comparar com algumas populações, tradicionais, a gente observa que a diversidade filogenética é baixa nessa população industrializada e alta nessa população, né, tradicional. O bom é que essa microbiota, como eu falei agora há pouco, ela é plástica. E a gente pode, né, através da dieta, através de outras, né, através de probióticos, administração de probióticos, modular essa microbiota e ter custo-benefício em curto prazo ou em longo prazo, melhorando a saúde do hospedeiro. Então, isso é importante a gente conhecer, né, como a nutrição impacta na microbiota, como a microbiota da nossa população, né, sobretudo com essa alimentação ocidentalizada, rica em processado e ultraprocessado, em geral, né, ela tem uma baixa diversidade e uma abundância relativa de algumas bactérias, né, descritas como potencialmente patogênicas ou patobiôticas. Bom, e da mesma maneira que a gente observa que a nutrição ela impacta na microbiota e que, dependendo do hábito alimentar, você tem um risco maior de desequilíbrio microbiano, seja diversidade, uniformidade, resistência, resiliência dessa microbiota. Isso acontece, né, tanto com pessoas ou com mulheres, né, especificamente, não gestantes, como também durante a gestação. Então, se a gente observar a microbiota humana, a gente vai ter essa complexidade, né, desse ambiente ecológico, né, de micro-organismos, né, que, com o passar, né, com a avançada idade do nascimento até os 3 anos de vida, a gente vai tendo uma complexidade, né, de micro-organismos, de uma estrutura imune mais adequada à tolerância de determinados patógenos, então uma tolerância imunológica, e isso tudo vai depender do processo de colonização dessa microbiota e os insultos potenciais que essa microbiota tenha, né, possa ter em contato. A gente vai falar um pouco alguns fatores que podem estar modulando essa microbiota. E entre esses fatores, novamente, a dieta, ela faz, né, ela é um fator importante nesse amadurecimento dessa microbiota, né, desde os primeiros anos de vida, né, com aleitamento materno exclusivo até a introdução, né,
alimentar. Bom, então, observando para a gestação, a gente vai discutir alguns pontos específicos, né, e algumas dúvidas que ainda pairam sobre esse tema, né, como a transmissão, o modo de transmissão de microbiota, como é que ela ocorre, se é uma transmissão vertical, se é uma transmissão horizontal, né? O estágio gestacional, condição pré-gestacional, gestacional e após o nascimento dessa mãe, né? O quanto isso pode impactar no seu filho. Populações, então a gente acabou no slide anterior de trazer essa diferença de microbiota de populações industrializadas e, né, populações tradicionais e que têm uma refeição, né, principalmente à base de plantas, de fibras. Isso é um outro ponto que pode estar interferindo nessa relação entre microbiota da mãe e da prole, né? As condições maternas, né, se é uma mãe que tem sobrepeso, né, se ela faz exercício, se não faz, né, nível de estresse. Então, isso é um outro fator que pode estar influenciando na microbiota materna e de sua prole, né? O que é que a gente está falando de microbiota? Hoje a gente vai especificar, né, principalmente microbiota intestinal, mas outras biotas durante a gestação e lactação são importantes, né, como microbiota da vagina, né, a microbiota da boca, microbiota da pele, porque, né, são estruturas que contêm uma microbiota própria, né, e que pode, em contato com a biota do seu filho, estar adquirindo, né, ou transmitindo essa biota materno, né, para os filhos. Bom, uma outra biota que a gente pode estar, que é importante nesse processo de interface entre microbiota da mãe e microbiota da prole é a idade gestacional, né? Então, a idade gestacional é um outro ponto importante nessa relação microbiota de mãe e microbiota de filho. E, por fim, né, mais dois pontos não menos importantes: o modo de nascimento, né, se essa criança ela tem um nascimento cesáreo ou um parto normal. Então, a gente vai trazer algumas evidências científicas a esse respeito, né? E alguns debates de grupos de pesquisa que trabalham, né, na temática, assim, um parto cesáreo e normal, impacto ou não na microbiota do recém-nascido, e o padrão alimentar nos primeiros 6 meses e nos primeiros 2 anos de vida, né, são fatores também importantes nessa microbiota desse recém-nascido. Bom, então, dando continuidade, durante a gestação, a gente tem um processo muito característico da gestante, né? Mesmo a gestante com peso adequado e o ganho de peso adequado para a idade gestacional, em geral, do primeiro trimestre de gestação ao terceiro trimestre de gestação, há uma diminuição de abundância, né, de diversidade alfa na microbiota dessas gestantes. Isso é uma característica muito particular do período gestacional. Então, a gente tem uma diminuição dessa diversidade alfa, né? Em geral, a diversidade beta aumenta, e na microbiota intestinal tem sido relatado uma diminuição, né, de abundância relativa
de uma bactéria produtora de ácido graxo de cadeia curta, né, chamada de fecalobactéria, e um aumento de outras bactérias, como a actinobactéria e protobactéria. Então, aqui eu destaco aqui a microbiota intestinal, que é o foco da nossa conversa, mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas microbiotas que mudam efetivamente durante a gestação. Entre essa microbiota, eu gostaria de destacar a microbiota da vagina. Então, a microbiota da vagina durante a gestação, ela é essencialmente povoada, né, por colonizada, enfim, por lactobacilos. Então, é tanto lactobacilo que praticamente, né, a gente tem uma diminuição de diversidade, porque não tem outros micro-organismos, tanto alfa como beta. Então, e ao que parece, esse aumento de abundância relativa de lactobacilo é importante, né, para manter o pH vaginal dessa mãe, né, e evitar potenciais riscos de alguma infecção. Bom, então há uma discussão, a gente vai falar um pouco disso, há uma discussão, alguns grupos, né, tratam a placenta como algo estéril, né? Outros grupos têm identificado alguma presença de micro-organismos, né? E se discute se isso decorre, né, do intestino da mãe ou da própria vagina, né? Translocação de micro-organismos pela vagina chegando ao útero e à placenta. Há essa discussão em curso. E também, né, outra microbiota que muda efetivamente durante a gestação é a microbiota da boca, e tem sido reportado aí um aumento, né, de alguns grupos, né, bacterianos. Bom, então, se a gente observar a variação e a transmissão de microbiota durante a gestação, né, a gente tem, eu gostaria de focar aqui sobre a microbiota intestinal. Como eu disse, a gente tem uma diminuição nessa diversidade, né? E a gente tem um aumento de abundância relativa, né, de, de bifidobactéria, de bacteroides, de protobactéria. Bom, algo importante nessa relação microbiota da mãe e transmissão de microbiota para o filho é que toda vez que a gente está falando de intestino ou de microbiota, vocês acham que vocês ainda vão ter essa aula, né, de doença inflamatória, mas toda vez que a gente está falando de microbiota, não tem como não falar de sistema imune, né? Isso é algo bem característico, né, da relação de microbiota e sistema imune do hospedeiro. Bom, então, tem sido observado que, em condições de homeostase, né, essas bactérias, elas são importantes, né, para, né, produzir, né, alguns metabólitos, sobretudo, né, até o momento tem sido relatado o papel de ácidos graxos de cadeia curta, né, e esses ácidos graxos de cadeia curta, né, eles atuam tanto local, né, como sistemicamente, modulando determinadas vias inflamatórias. Bom, em contrapartida, se eu tenho uma condição potencialmente de desbiose, né, ou seja, uma microbiota com menor diversidade, né, com menor resistência e resiliência, com aumento de permeabilidade, diminuição, né, de tight junctions, né,
presença de, de, de alguns padrões moleculares, né, que, ao se ligar em receptores desses padrões moleculares, ativam, né, citocinas pró-inflamatórias. Então, a gente observa, né, que na situação de desbiose, as características dessa microbiota pode, né, via esses padrões moleculares, né, de reconhecimento de patógeno, ativar vias inflamatórias e potencializar, né, processo inflamatório em nível de intestino e também sistemicamente. E como eu falei há um tempo atrás, da plasticidade desses micro-organismos, que bom, e que a gente pode, né, modular por algumas estratégias, seja com ponto de vista nutricional, como também com probióticos. Então, tem sido relatado, né, que a presença ou a reestruturação dessa microbiota com probióticos ou intervenções nutricionais, eu posso recompor essas bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, né, e exercer efeito anti-inflamatório. Então, observa, eu estou falando de microbiota que tem alteração durante a gestação e que muda, ou que modula o sistema imune. E se isso acontece já no início da vida, se eu tenho uma produção excessiva de citocinas de natureza pró-inflamatória e um down regulation de citocinas anti-inflamatórias, tem um quadro clássico, né, de inflamação de baixo grau, e que isso pode, né, estar induzindo danos tanto em nível intestinal como extraintestinal. E o que tem sido observado é que essa exposição, já no início da vida, a uma natureza pró-inflamatória, né, uma condição pró-inflamatória, isso é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças em curto, né, ou em médio e longo prazo. Certo? O pessoal está batendo aqui. Só um minuto, pessoal. Pedi aqui para parar, senão não consigo aqui me concentrar. Um minuto. Vamos lá. Então, voltando aqui, né, falando que essa exposição a condições pró-inflamatórias no início da vida é um fator de risco realmente para, né, tanto alterações maternas, né, como do feto, né, ou do recém-nascido. Bom, isso é confirmado, pessoal, principalmente porque alguns anticorpos e alguns metabólitos, eles, né, conseguem, né, permear, né, a placenta, né, e chegar no feto. Então, a exposição desses anticorpos, mesmo antes do nascimento, isso, de certa maneira, é um ponto positivo para, né, o amadurecimento do sistema imune desse feto, né, como também a tolerância, né, a processos inflamatórios. Na gestação, entre esses anticorpos, tem um que se destaca, que é o IgG, né, e que a presença desse IgG
ele transloca essa barreira, né, feto-placentária, e isso melhora a tolerância a processos inflamatórios né, desse feto que está em amadurecimento ou em desenvolvimento. E da mesma maneira, tem sido observado que algumas bactérias, né, e seus metabólitos, principalmente, né, os metabólitos produzidos por bactérias, esses metabólitos também, né, ele conseguem permear essa barreira, né, feto-placentária e modular o sistema imune do recém-nascido. E isso a gente falando do ponto de vista de imunoglobulinas e de metabólitos derivados da microbiota. Mas a gente tem outros patógenos que também podem, né, estar modificando essa relação mãe-feto, né, como presença de vírus, né, bactérias patogênicas, uma sepse, alguma coisa nesse sentido, né, parasitas. E uma vez que, né, eu tenho, né, translocação, né, dessas bactérias patogênicas de vírus, né, de fatores de virulência, o feto ele está exposto a essas condições e, consequentemente, um risco elevado, né, de morte fetal, parto prematuro, ou complicações maternas. A gente observa que essa relação de microbiota e sistema imune é importante para o desenvolvimento adequado desse feto e, consequentemente, né, do recém-nascido. Bom, então hoje a gente tem um debate na literatura, é um debate interessante, né, falando do papel pré-natal dessa microbioma, se há uma hipótese, né, que não tem, que o desenvolvimento de microbiota ela acontece principalmente durante o parto, né, então a condição fetal seria estéril, e há uma outra hipótese que trabalha, né, uma colonização in útero, né, intraútero. Então, essas duas hipóteses elas são bem fundamentadas por determinados estudos, né? Então, tem alguns estudos demonstrando que a microbiota de crianças que nasceram com parto cesáreo ou parto normal, elas são semelhantes, né? E isso bota, né, ou sustenta a hipótese de um ambiente estéril. Tem outros estudos demonstrando que não foi possível, né, observar por sequenciamento 16S microbiota, né, em placenta ou em mecônio, né? Então, isso é uma outra justificativa do grupo que defende essa hipótese, né? E também tem trabalhos, né, demonstrando que a diversidade dessa microbiota, né, ela aumenta principalmente após o nascimento. Em contrapartida, tem estudos, né, demonstrando por sequenciamento 16S que o tipo de parto ele altera, né, a composição da microbiota desse recém-nascido, né? E tem dois estudos que eu acho que são os mais recentes e que deram mais sustentação a essa segunda hipótese. Foi um publicado na Nature Medicine e outro na Cells, mostrando que há abundância relativa de micrococcáceae e lactobacilos, né, no mecônio, né? Então isso foi identificado. E tem um outro estudo mostrando, né, a presença de lactobacilos e estofilococos em órgãos fetais de fetos do segundo trimestre.
Então, esses 2 artigos eles foram publicados em 2021, né, e demonstram presença de micro-organismos em útero. Então, há esse debate na literatura, é um debate profícuo, né, e que tem evidências científicas, né, nas duas propostas ou nas 2 hipóteses. Bom, então, se a gente observar como essa transmissão ela acontece durante e após o nascimento, hoje, né, o número de evidências tem demonstrado que crianças nascidas com parto normal, em geral, a microbiota dessas crianças tem uma abundância relativa elevada de bacterióides, né, de bifidobacterium, né, de Escherichia e de parabacteroides. Então, isso é uma característica, é um cluster que tem sido evidenciado em crianças que tiveram parto normal. Já as crianças com parto cesáreo, os estudos demonstram que a abundância relativa é elevada, principalmente, né, de Clostridium e Klebsiella. Isso é uma característica observada na microbiota de crianças com parto cesáreo. Certo? Então, a gente tem aí que o modo de como essa criança vai, né, o tipo de parto, ele pode interferir nessa microbiota intestinal. Bom, e tem algumas justificativas, né? Às vezes a presença, né, de lactobacilos da vagina vai povoar, vai ter uma colonização dessa bactéria, se o parto for normal, né? O ambiente hospitalar, cesáreo, então o risco de contaminação por Clostridium é elevado. Então, tem algumas justificativas que são utilizadas para explicar essa relação. Bom, um outro ponto importante, pessoal, é o aleitamento. Então, esse processo de aleitamento, primeiro, o leite materno rico em algumas imunoglobulinas, que dispensável para essa tolerância imune. Além disso, tem sido demonstrado que a alimentação exclusiva por leite materno, né, aumenta a abundância relativa de algumas bactérias, né, como, por exemplo, né, do gênero Lactobacillus, Bifidobacterium, Staphylococcus e Streptococcus. E, claro, né, o que essa mãe ela está consumindo durante a lactação, né, ou se ela está precisando fazer alguma medicação, antibiótico, por exemplo, que isso pode também estar interferindo na microbiota da mãe e, consequentemente, nos metabólitos que essa microbiota, né, produz. Então, a refeição, o alimento, né, dessa mãe é algo importante também para a transmissão inicial de microbiota. Algo bem curioso, obrigado, algo bem curioso nessa relação é que o aleitamento materno, ele realmente é um fator positivo para bifidobactéria. Então, crianças que amamentam exclusivamente por leite materno têm um aumento de abundância relativa de bifidobactéria. E o bacana é que bifidobactéria, ele utiliza muito bem os oligosacarídeos derivados do leite materno. Então, é uma relação positiva, né, entre hospedeiro e microbiota. Então,
à medida que o leite materno aumenta bífido utiliza muito bem oligosacarídeos do leite materno para produzir o quê? Ácido graxo de cadeia curta. Então, a utilização desses oligosacarídeos por bifidobactéria, né, melhora a produção de ácidos graxos de cadeia curta, e esses ácidos graxos de cadeia curta, né, são importantes, né, na modulação de sistema imune desses recém-nascidos. Por isso que é tão importante, né, aleitamento materno exclusivo. Claro que não é fácil, né? A gente não pode ser demagogo, dizer que o aleitamento materno é muito tranquilo para a mulher, né? Que verdadeiramente não é, mas que o custo-benefício para a prole, para o filho, é alto. Bom, e um outro modo de transmissão que acontece, a gente falou do debate se tem colonização in útero ou não, depois a gente falou, né, que o aleitamento materno é extremamente importante para esses primeiros seis meses de vida, visto que é importante para o sistema imune do recém-nascido, né, e para a colonização dessa microbiota. E um outro modo de transmissão é o contato físico, né? Então, novamente, cada pele tem uma microbiota própria, a retina tem uma microbiota própria, a boca tem uma microbiota própria, vai lá. E toda vez que a gente entra em contato com a biota desse recém-nascido, a gente transmite esses micro-organismos, né? Então, tem uma transmissão, né, que ela pode ser pelo contato da pele, pela boca, o beijar, o cheirar, enfim, do próprio ato de amamentar, né, a boca do feto com o mamilo da mãe, né, você tem transmissão de alguns micro-organismos, né? A transmissão do pai, né? Então, até o momento, a criança ela só vai ter uma transmissão da mãe assim que ela nasce, né? Aí, depois dos 7 dias, né? Que o pai sempre fica com medo de pegar ali miúdo. Depois de 7 dias, a pessoa perde o medo. Depois de 7 dias, você tem aí um contato aí do pai, essencialmente transmitindo a microbiota paterna para esse filho, né? Se tiver irmão, aí a bagunça acontece de maneira real, né? Transmissão de microbiota todo o tempo, né? E os pets, gato, cachorro, papagaio, passarinho, enfim, todos têm uma microbiota específica, e essa exposição ela é importante, né? Quando ela acontece no início da vida, para que a gente também tenha amadurecimento do sistema imune, mostrando aí mais uma vez a relação, né, de microbiota com o sistema imune, tolerância inflamatória a determinados insultos, né, de natureza potencialmente inflamatória. Então, a gente entra, dependendo desses fatores, numa gangorra que ela pode ser um pouco mais benéfica ou não. Isso envolve, né, alguns fatores ambientais, como, por exemplo, você tem uma gestante, né, consome ácido graxo saturado elevado, né, precisou utilizar muito antibiótico durante a gravidez, azitromicina, penicilina, das quantas, né? Isso é um fator de risco para menor diversidade dessa microbiota do recém-nascido e risco elevado de doenças autoimunes. Em contrapartida, se eu tenho um estilo, né, um consumo de fibra adequado, né, frutas, vegetais, uso baixo de antibiótico, tem uma diversidade elevada de microbiota, os estudos sugerem que
isso é favorável a um desenvolvimento saudável da prole. Bom, então, se a gente pudesse fazer um resumo do que acontece de microbiota numa condição de saúde, em geral, ela cursa com a menor diversidade, né? Menor produção, menor abundância relativa de bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, e que essa transmissão para o feto, para o recém-nascido, ela acontece ou em útero, conforme o debate das hipóteses, ou principalmente no aleitamento materno e introdução alimentar. Bom, isso é um tema novo que a gente vai observar com o passar dos slides, que embora alguns achados sejam importantes, fazer a translacionalidade para a clínica ainda é um desafio. E eu vou mostrar aqui os motivos para tal. Bom, então, quando foi em 2019, a gente recebeu aqui no laboratório um convite para escrever uma revisão sobre o tema de microbiota na gestação e, enfim, e modulação de probióticos. Isso poderia ser uma estratégia. E de lá para cá, né, de 2019 para 2023, a gente pontuou nesse artigo algumas lacunas que faltavam no momento, alguns ensaios clínicos, e ainda bem que isso tem sido solucionado nos últimos anos, ou melhor, tem sido investigado nos últimos anos. Bom, então, se a gente observar do primeiro, segundo e terceiro trimestre de gestação, em geral, aquela característica de baixa diversidade e diminuição de bactérias produtoras de ácido graxo de cadeia curta, ou uma microbiota potencialmente, né, disbiótica, ela acontece, né, a partir do segundo e terceiro trimestre de gestação. Então, a gente tem uma desorganização dessa microbiota muito evidente a partir do segundo trimestre de gestação. Ok. E o ponto importante é conhecer se essas alterações, como é que elas estão acontecendo em determinadas condições fisiopatológicas, principalmente por ser risco de doença e de morte materno, né, fetal. Então, a gente vai falar um pouco, né, do que se tem até o momento de características de microbiota de gestantes, né, com pré-eclâmpsia e eclâmpsia, com diabetes gestacional e com dislipidemia, né, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia materna. Então, toda vez que a gente fala de dislipidemia materna na clínica, às vezes até você precisa ter os pontos de corte adequados, porque você tem uma hiperlipidemia necessária para o desenvolvimento do feto. Então, a gestação, ela por si é uma natureza hiperlipêmica, né? Você aumenta o perfil lipídico durante a gestação. Bom, e daí eu trouxe algumas características que são observadas na obesidade materna, na pré-eclâmpsia e diabetes, naquele momento, né, em 2019. Então, em 2019, os trabalhos mostravam que a microbiota de mulheres, né, gestantes com obesidade tinha uma abundância relativa elevada de actinobactéria e uma diminuição, né, de tenericutes. Na pré-eclâmpsia, né, os trabalhos mostravam um aumento de Clostridium, né, e uma diminuição de Coprococcus cactus. Então, guarda essa informação aqui, que isso era de um trabalho experimental
e que mais recente a gente observou um achado clínico semelhante. Bom, na diabetes, né, na condição de diabetes mellitus gestacional, os trabalhos mostravam um aumento de actinobactéria, né, de Colicella, de Rhotia e desulfovril. Eram as características observadas nesse momento. E na dislipidemia materna, um aumento, né, de coprobacilos, de estafilococcus, né, de arquemância e de bifidobactéria. Isso eram algumas características que estavam sendo reportadas no momento. Bom, quando foi em 2022, teve uma revisão mostrando as características de microbiota em mulheres com diabetes gestacional. E eles fizeram, peço até desculpa pelo quadro aí que vai ficar talvez até um pouco difícil de entendimento, mas eu vou aqui melhorar com a minha setinha. Então, nesses estudos, né, um pouco mais de 20 estudos, o que tem observado que a microbiota de, né, mulheres com diabetes mellitus gestacional, dentre esses estudos, 6 relataram que a riqueza dessa microbiota estava baixa. E um relatou que a diversidade da microbiota estava alta. E quando foram analisar, né, a uniformidade dessa microbiota, tivemos 6 estudos que relataram uma uniformidade de microbiota baixa, né, e 2 que não tiveram efeito ou que a uniformidade estava elevada. Bom, isso é um ponto importante, né, principalmente para a clínica, de entender se isso é efetivo ou não. A gente vai ver já já, né, se realmente a gestante com diabetes gestacional tem diminuição de diversidade e uniformidade. E, além disso, eles fizeram um ranqueamento taxonômico, né, do filo até o gênero. Então, por que isso? Porque o 16S é uma ferramenta metodológica para identificar, né, bactérias, principalmente até o nível de gênero, como demonstrado em aulas anteriores. Então, de filo até gênero, o que se demonstrou é que a actinobactéria, né, ela estava baixa, em um estudo reportou isso, outros não reportaram, e 3 estudos mostraram que estava alta, né? E a mesma coisa aconteceu, né, com o Firmicutes, né? Um mostrou que estava baixo, né? 3 mostraram que estava baixo, desculpe, e um mostrou que estava elevado, Firmicutes, na microbiota dessas pacientes. Bom, e aqui, em nível de gênero, algumas mudanças, né? Por exemplo, Colicella, esse gênero ele estava elevado em 4 estudos que sequenciaram e observaram Colicella na microbiota de mulheres com diabetes gestacional. Bom, aí quando foi em 2023, esse ano, né? 2023, parece que foi ano passado. Quando foi esse ano, os autores fizeram uma meta-análise para entender realmente se essa diversidade de microbiota de mulheres com diabetes gestacional se diferia de microbiota de mulheres, né, sem diabetes gestacional. E o que é que eles observaram? Então, lembra das aulas de epidemiologia? Né? Então, aqui eu tenho, né, um plot, né, que avalia meta-análise. Toda vez que eu tenho um losango tocando aqui na abscissa, isso é indicativo de falta de evidência científica, robustez, um P significativo para o que se está investigando. Então, ao observar os índices de riqueza e diversidade alfa de alguns estudos, né, Shaw, Ace, Shannon, né, e Simpson, a meta-análise ela concluiu que não há
né, ainda dados robustos para afirmar que a diversidade alfa de microbiota com diabetes gestacional, ela é diferente de uma microbiota de uma gestante sem diabetes, né? Isso é uma reflexão que a gente deve sempre fazer enquanto cientistas, enquanto pesquisadores, né, que às vezes a gente tem um volume de informações pré-clínicas interessantes, e quando a gente vai para a clínica, é outra seara. E depois a gente precisa das revisões sistemáticas com meta-análise para ver se aquilo tem evidência ou poder clínico e que possa ser utilizado na prática clínica como uma ferramenta de diagnóstico, por exemplo, ou de intervenção. Então, até o momento, né, com mulheres com diabetes gestacional, né, a diversidade ela não altera, né, conforme essa revisão sistemática com meta-análise demonstrou esse ano. Bom, embora isso seja um ponto importante, esse artigo publicado também esse ano, né, ele mostrou que estudo prospectivo muito bem delineado, e ele fez um segmento, ele fez um estudo prospectivo analisando mulheres no primeiro trimestre de gestação e acompanhando essas mulheres, né, até o nascimento. Então, eles recrutaram aproximadamente aí 500 mulheres, né, dessas 500, 44 desenvolveram diabetes gestacional, e eles foram avaliar, né, quais fatores no primeiro trimestre poderia estar contribuindo para o desenvolvimento ou o diagnóstico de diabetes gestacional a partir do segundo semestre, a partir do segundo trimestre. Então, aqui eu tenho a característica dessas mulheres, né, o índice de massa corporal, né, maior, né, esperado, né, a idade, né, que desenvolveu diabetes gestacional maior. Então, aqui, né, a glicemia de jejum também maior. Então, as características dessas gestantes que foram recrutadas no primeiro trimestre. E a partir da coleta de fezes, sangue, esses autores quiseram observar se as condições aqui do primeiro trimestre podem predizer risco de diabetes gestacional. Bom, então o primeiro ponto que o trabalho mostrou é que o perfil de citocinas no primeiro trimestre ele já é diferente de mulheres que terão ou não diabetes gestacional. Então, eu tenho aqui um perfil de citocinas, notadamente, né, demonstrado por aumento de L4, aumento de L6, aumento de L8, né, e aumento de TNF-alfa. Então, isso é uma característica de mulheres do primeiro trimestre e que desenvolveram diabetes gestacional. E, além disso, as fezes, né, os metabólitos, os ácidos graxos de cadeia curta nas fezes, embora que acetato, butirato, valerato e propionato não foram diferentes, os autores demonstraram que o isobutirato e o isovalerato estavam, né, menores nas fezes dessas mulheres que desenvolveram diabetes gestacional. Outro ponto importante que o trabalho mostrou é que a diversidade alfa ela foi semelhante entre mulheres que desenvolveram ou não, mas mulheres que desenvolveram diabetes tinham, no primeiro trimestre, uma abundância relativa menor de Prevotella, né? E aqui eu tenho uma análise de componentes principais, que avalia a diversidade beta, né? E uma tendência aqui de diferença, né, na diversidade beta de mulheres, né, com diabetes e sem diabetes. Bom, então, o que foi que eles fizeram? A partir disso,
né, a partir dessa identificação, eles coletaram essas fezes de mulheres no primeiro trimestre e fizeram transplante de microbiota fecal para camundongo, né, germe-free, e acompanharam o desenvolvimento que iria acontecer nesses camundongos germe-free. Então, os camundongos que receberam transplante de microbiota fecal de mulheres que desenvolveram diabetes gestacional, né, que receberam transplante das fezes lá do primeiro trimestre, tinha menor abundância de Prevotella copri, né, alteração da diversidade beta, aumento, né, o prejuízo, desculpa, da tolerância à glicose e alteração inflamatória. Então, demonstrando que a característica, às vezes, do primeiro trimestre pode impactar, né, no risco de diabetes gestacional. E, além disso, eles avaliaram o perfil metabolômico fecal no primeiro trimestre. E o que conseguiram demonstrar é que mulheres com diabetes, que desenvolveram diabetes gestacional, elas, né, apresentaram, né, uma diminuição desse perfil metabolômico de peptídeos em comparação com mulheres controles. Então, utilizando, né, todo esse aparato, os autores fizeram, né, uma curva ROC, né, uma curva de predição, para avaliar, né, se os fatores do primeiro trimestre têm impacto no desenvolvimento de diabetes gestacional. E, curiosamente, né, a gente tem aqui a curva ROC, então a gente observa que, dependendo do perfil, até mesmo o perfil, né, de citocinas, né, ele responde a cerca de 60% de predição de diabetes gestacional. Mas quando a gente utiliza, né, os registros, as análises de microbioma, de dieta e o perfil de citocina, isso dá em torno aí de 80% a 90% de predição de diabetes gestacional nessas gestantes, mostrando que a microbiota do primeiro trimestre, junto com o perfil, né, de citocinas, é um fator de risco para desenvolvimento de diabetes gestacional. Bom, então em 2019 ainda não tinha um artigo clínico publicado com pré-eclâmpsia, sendo que em 2021 a gente tem esse artigo, né, ele foi conduzido em mulheres com pré-eclâmpsia e eclâmpsia, e eles confirmaram o que os achados experimentais, né, estavam apontando, né? Então, eu tenho aqui, né, que mulheres que desenvolvem pré-eclâmpsia têm uma abundância menor, né, de coprococcus em sua microbiota. Então, aqui são a natureza desse ensaio, né? 11 desenvolveram pré-eclâmpsia e 202 não. Novamente, um estudo prospectivo. E o que observaram do ponto de vista de microbiota é que, né, quando eles compararam, né, as 202 com as 11, né, que desenvolveram pré-eclâmpsia e eclâmpsia, eu tenho uma diminuição de diversidade alfa nessas mulheres com pré-eclâmpsia e também de diversidade beta. Além disso, né, por sequenciamento 16S, a abundância relativa foi menor, né, nessas mulheres, né, abundância relativa de coprococcus, e o butirato, no ácido gráfico cadeia curta, ele foi menor em gestantes com pré-eclâmpsia quando comparado com gestantes controles. E acetato e propionato semelhante. Então, a gente observa, né, que pré-eclâmpsia
diabetes gestacional, né, são fatores aí que podem estar implicados em alterações de microbiota intestinal. E do ponto de vista de dislipidemia, então, é um outro trabalho muito bem delineado, né, semelhante àquele com diabetes, estudo prospectivo. Então, eles, né, recrutaram principalmente 513 gestantes e acompanharam essas gestantes do 2º e 3º trimestre, né? Novamente fizeram, né, coleta de fezes, C6S, né, e análises taxonômicas dessas mulheres. Bom, então aqui eu tenho, né, o triglicerídeo, ele aumenta, né, do 2º para o 3º trimestre, o colesterol também aumenta do 2º e 3º trimestre, e eu tenho alteração aqui, né, de diversidade do 2º para o 3º trimestre. Né, tem um aumento de diversidade alfa, né, e uma diminuição aqui de diversidade beta, representando pelo Permanova e análise de componentes principais. Bom, e aqui eu tenho uma abundância relativa, né, nível de filo, os principais filos, né, Firmicutes, Bacteroidetes, Actobactéria, Protobactéria e outros. Então, o que é que os autores fizeram? Eles organizaram essas pacientes em determinados clusters. E o cluster 2 é um cluster onde se encontraram as gestantes com hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia, né? É esse cluster 2 aqui, ó. Então, esse eu tenho os níveis elevados de triglicerídeo em comparação ao cluster 1, né? Comparação ao cluster 3 e comparação com o cluster 4. E do colesterol, né? Quem está no cluster 2, embora não tenha diferença para o cluster 1 e cluster 3, ele tem aumento de colesterol quando comparado com esse cluster 4. Então, observando a análise de associação desses clusters, né, com as abundâncias relativas de determinadas bactérias, então a gente observa, né, que o cluster 2, né, ele tem uma baixa abundância relativa, né, de Fecalum-bactéria, é uma bactéria produtora, né, de ácido graxo cadeia curta, né? Tem sido até reportado aí como antiobesidade, enfim. E ele tem uma abundância, né, relativa, né, elevada, uma abundância relativa baixa, né, de Prevotella, quando comparado com os outros clusters, né? Novamente aqui, né, alteração, né, de associação de Blautia, e aí eles fizeram isso para várias, né, bactérias. Bom, além disso, eles fizeram, né, uma comparação de mulheres do cluster 2, né, que tinham dislipidemia, com os demais clusters. E que foi observado, e daqui eu vou destacar principalmente, né, Ruminococcacea, que é, né, bactéria produtora de ácido graxo cadeia curta, ela estava, né, reduzida, né, nesses pacientes, e também tinha algumas outras alterações, né, de outras bactérias, mas eu gostaria de destacar Ruminococcacea. Claro, quando a gente está fazendo a interpretação de microbiota, cada família, cada gênero, ele tem um papel importante e precisa ser, né, ser discutido, pontos positivos e negativos, né, da abundância relativa nessa microbiota. Bom, e novamente eles fizeram curva ROC para estimar especificidade, sensibilidade. Oi? Oi? Alguém falou, não? Acho que foi só o microfone, pessoal, pode continuar. Tá, tranquilo. E eles fizeram novamente sensibilidade e especificidade para estimar se, né, a presença do gênero
no segundo trimestre, ele impactaria no desenvolvimento de dislipidemias, né? Lembra sempre, né, ou relembra, sensibilidade numa curva ROC, ela vai te dar a certeza dos positivos serem positivos, né? E a especificidade, ela vai te dar a certeza de quem é negativo ser negativo. Então, quanto maior sensibilidade, quanto maior especificidade, né, maior chance de um determinado evento predizer uma determinada consequência. Então, observando hipercolesterolemia, se a gente observa aqui a curva ROC, né, só com gênero, embora não é uma curva ROC bacana, ela é uma curva ROC aí de 0,5, tem uma sensibilidade de 50 e uma especificidade de 63, vai lá, não é bacana. Quando eu junto, né, o gênero com os parâmetros bioquímicos do segundo trimestre, aí sim eu tenho uma curva ROC interessante, eu tenho uma curva ROC de 0,85, sensibilidade de 77% e uma especificidade de 92% para predizer hipercolesterolemia. E eles fizeram isso a mesma coisa. Se eu observar o gênero do segundo trimestre, junto com biomarcadores bioquímicos, eu tenho uma curva ROC de 0,84, uma sensibilidade de 0,76 e uma especificidade de 0,93 de predizer hipertrigliceridemia, né? E juntando hipertrigliceridemia com hipercolesterolemia, eu tenho aí, né, quando eu junto a composição desses gêneros com parâmetros bioquímicos, né, uma curva de 0,80 e sensibilidade 0,72 e especificidade 0,89. Então, assim, identificar a microbiota no segundo trimestre, junto com parâmetros bioquímicos, pode ser uma estratégia de identificar, né, risco de dislipidemia materna e, consequentemente, poder intervir de maneira mais assertiva. Bom, e aqui, que ainda estou no prazo, vamos lá. Então, veja. Então, toda vez que a gente fala de gestação, né, lactação, primeira infância, a gente não tem como não falar de plasticidade, né, de plasticidade do desenvolvimento. E que bom que a gente é esse ser extremamente plástico, extremamente adaptativo, né? E que a gente pode, esse negócio de uma discussão de programação fetal, esse termo programação às vezes soa interpretação dúvida. Ninguém é programado, né? A gente é plástico, a gente pode modificar o nosso curso do desenvolvimento, né? Claro, por fatores ambientais e epigenéticos. Mas é bem observado, né? Bem relatado desde os estudos Segunda Guerra Mundial, fome holandesa, a teoria de Barker, de Gluckman e colegas, que, né, o estado nutricional materno, quando ele é baixo, seja baixo do ponto de vista calórico, proteico, ou seja baixo do ponto de vista rico em ácido graxo saturado, né? É um estado, nível nutricional ruim, né? Quando ele é baixo, eu tenho, né, que a saúde na vida adulta ela também é baixa. Isso é bem provável. E quando eu tenho um estado nutricional materno adequado, vai lá, eu tenho que o estado de saúde, ele também é um estado de saúde bom. Então, estado de saúde, estado nutricional da mãe é fator de risco, né, reconhecido para risco de saúde e doença na prole. E da mesma maneira, pessoal, a microbiota ela também é plástica. Então, ela tem um período da vida que determinados fatores podem contribuir para o desenvolvimento de doenças e que a gente pode intervir de maneira assertiva em momento adequado, né? Então, assim, uma janela crítica do desenvolvimento e uma oportunidade para fazer intervenções assertivas, né, pode ser desde a gestação, né, até, né, o nascimento, né, trazendo fatores que modulem essa microbiota e que tenham algum benefício para a saúde do hospedeiro. Bom, especificamente, a gente vai falar de um modelo agora
que é algo que foi conduzido aqui no laboratório nos últimos anos. A gente, em 2017, a gente padronizou, né, um modelo induzido pelo consumo de high fat, né, dieta hiperlipídica, pré-concepção, durante gestação e lactação. Então, essas ratas consomem essa dieta e a prole, ela realmente desenvolve um fenótipo de doenças, né, de desordens. Então, tem esse trabalho, que foi o trabalho da Kate, ela mostrou que a dislipidemia ela alterava controle cardiovascular e respiratório e contribuía para o desenvolvimento de hipertensão, né? Depois teve um outro trabalho do Rafael, né, mostrando que a dieta, né, que esse consumo dessa dieta induzindo dislipidemia favoreceu, né, alterações na contagem. Na época a gente estava fazendo contagem de placas mesmo, sabe? Contagem de lactobacilos, contagem de bifidobactéria, de enterobactérias, enfim. Acho que foi a Essia que falou em uma aula, que eu acho que ela foi muito feliz quando ela disse, às vezes a gente tem que trabalhar com o que tem. Eu acho que isso é uma das características bem particulares e peculiar do pesquisador brasileiro, né? Essa plasticidade e criatividade. Então, a gente avaliou, né, contagem, né, contou microbiologia básica, e quem consumia essa dieta tinha menor lactobacilo, né, tanto a mãe quanto os filhos, e alterações histopatológicas de intestino, né, e de fígado na mãe e no filho. Então, depois a gente continuou, né, Manuel mostrou que essas alterações elas não aconteciam apenas na prole de macho, mas também na prole, né, de fêmeas. Fêmeas também desenvolveram hipertensão arterial e mudanças nesse controle cardiovascular e respiratório, não vai ser o foco do nosso trabalho. E depois, Manuel, em 20, também mostrou, né, que o desenvolvimento da hipertensão ela acontece principalmente, né, na vida adulta. Os recém-nascidos, né, os ratos, 30 dias de vida, a pressão arterial ele não tinha modificação. E depois a Luciana, ela também, utilizando o mesmo modelo, mostrou que havia estresse oxidativo importante, tanto no intestino quanto no sistema renal, prejuízo da função renal nesses animais, e que isso contribuía para o desenvolvimento de hipertensão. Então, como vocês observaram, o foco do nosso laboratório é realmente hipertensão e doenças associadas. E como todo modelo, pessoal, a gente precisa de um modelo robusto. Então, acho que isso, né, esses 5 trabalhos, eles mostraram que o modelo é um modelo ok, vai lá, um modelo robusto de dislipidemia. Bom, então, observando esses primeiros ensaios, observando, né, e conhecendo a plasticidade dessa microbiota, e sabendo que essa microbiota ela pode ser modulada por diversos fatores, né, a professora Essia trouxe aí vários fatores nutricionais modulando a microbiota. Aqui, particularmente, a gente trabalha com probiótico, né? O principal interesse do grupo é compreender, né, se probióticos modulam determinadas condições. E lá em 2019, a gente, ainda nesse artigo, a gente fez uma reflexão que talvez um protocolo de microbioma, de conhecer, né, do ponto de vista transgeracional, essas microbiotas, né, como isso poderia ser importante, e se a gente modular essa microbiota no início da vida, se isso tem um impacto duradouro, né, para os descendentes futuros. Então, bom, e a gente tem uma janela aí para trabalhar, né? Gestação, né? Primeira infância ou vida adulta, vai lá. Então, tendo isso em vista, né? Tendo essa observação, né, em vista, o trabalho da Kate, ela administrou uma cepa de um colaborador
nosso lá de Lyon, o professor Hubert Vidal e o François Lellier. Então, eles mandaram essa cepa para cá e a gente, era uma cepa que tinha potencial probiótico, e o que a gente fez foi tratar, né, foi administrar essa bactéria durante gestação e lactação. E, para nossa surpresa, ao final da lactação, as mães que receberam, né, essa cepa, elas apresentaram uma diminuição, né, do quadro de dislipidemia e uma melhora de sensibilidade, né, à insulina, como demonstrado aqui nessa tabela. Bom, então a Kate foi estudar se essa microbiota ela tinha sido modificada por administração dessa cepa, né? Essa cepa ela foi administrada uma vez ao dia, né? 10 a 9 unidade formadora de colônia. E o que observou é que o consumo de dieta hiperlipídica realmente diminui a alfa-diversidade, né? E daí, né, quando a gente administrou a cepa, teve uma atenuação dessa diversidade, né? A gente teve uma melhora dessa diversidade alfa da microbiota dessas ratas, ao final da lactação. Bom, além disso, o que a gente conseguiu demonstrar é que o consumo de high fat, né, diminuiu a abundância relativa de algumas bactérias, né, que têm sido descritas como produtoras de ácido gráfico cardíaco curta, né, exemplo da Ruminococcacea e da Lactospiraceae, e particularmente essa bactéria aumentou a produção, a abundância relativa de Lactospiraceae nas fezes de ratas, né, tratadas com L. plantarum, né? Com lacto, deixa eu ver se a gente já tinha Lactobacillus plantarum, né? Vocês vão ter aula de probióticos, então não estranhe esse nome, antigamente era tudo Lactobacillus, né? Em 2020 a gente teve uma renomenclatura do grupo Lactobacillus, né? Então alguns passaram, né, a ser chamado como Lactobacillus plantarum, Limosilactobacillus fermento, Limosilactobacillus reuteri, e daí tantos outros. Bom, então, e observa que aí a gente ficou surpreso, né? Na época estava minha formação, não sou bioinformata, e claro, não tenho uma formação básica em microbiologia ou biotecnologia, e daí quando apareceu os resultados, está danado. E aí? A gente não conseguiu identificar pelo 16S o danado do L. plantarum, isso criou uma ansiedade no grupo. Vixe, o que é que aconteceu? Será que tem? Será que não tem? E a gente mandou algumas amostras fecais para Lyon, eles fizeram um prime para L. plantarum, né, e fizeram real time, fizeram expressão gênica de L. plantarum nas fezes e realmente confirmaram que o L. plantarum, né, a abundância relativa de L. plantarum estava elevada nas mães que estavam recebendo lactobacilos, mostrando que a metodologia que se utiliza é importante para responder determinados questionamentos. Bom, então a gente teve essa modulação nas mães e o que aconteceu na prole? Então, na prole, o que o trabalho mostrou é que a prole de machos, né, que recebeu, né, o L. plantarum tinham níveis melhores de pressão sistólica quando comparado com a prole, né, alimentada com high fat. E aqui é um estudo, né, de reatividade vascular. Então, a gente coletou a artéria mesentérica desses ratos e contraiu essa mesentérica, né, com alguns fármacos, né, a fenilefrina, que induz vasoconstricção. Então, a high fat, né, tem uma constricção elevada, e a mesentérica, né, de ratos que receberam L. plantarum, né, teve uma contração semelhante ao grupo controle. E, novamente, o relaxamento.
né, o relaxamento de quem recebeu só high fat e o relaxamento do grupo controle e L-plantarum, folhos semelhantes, né, levando a sugerir que eu tenho uma melhor função, né, vaso relaxante na prole que recebeu L-plantarum, né, e high fat durante gestação e lactação. Em seguida, a gente fez, ok, se a gente fizer uma modificação na gestação, a gente tem alguns dados positivos para a prole. E o que acontece se a gente fizer uma administração pós-nascimento, né, pós-desmame? E daí a Johanna, ela fez um protocolo semelhante, né, do nosso modelo, e no desmame começou a administrar o lactobacillus, né, 3 cepas de lactobacillus, de limosil lactobacillus fermento. Essa cepa são cepas derivadas, né, de frutas que foram identificadas, extraídas e identificadas aqui pelo grupo de pesquisa do professor Evandro. Então, a gente utilizou essas cepas e tem utilizado aí há quase 10 anos de pesquisa como cepas potencialmente probióticas. E o que a gente fez foi administrar aqui, a partir do nascimento. Bom, e a gente fez, né, análise para fêmea e para macho, e novamente análise de microbiota. Hoje é muito difícil você ter um artigo aceito numa revista, né, qualificada contando bactéria, né, as análises de 16S, né, realmente são indispensáveis para quem trabalha, né, com microbiota, mas, do ponto de vista metabólico, a administração dessa cepa pós-desmame melhorou, né, o perfil lipídico e a sensibilidade à insulina, né, da prole que recebeu da prole recebendo esse L-fermento. E, novamente, a gente administrou isso por 90 dias, né, e a prole de machos apresentaram com 90 dias de vida, né, após 90 dias de tratamento, diminuição de pressão sistólica, né, tanto em macho como em fêmea. Bom, aqui é só algumas análises que a gente faz na cardio, eu não vou me deter a isso, mas avaliando que a pressão ela foi melhorada porque a atividade simpática, ou a modulação simpática, ela também foi melhorada. Isso tanto em macho como em fêmea. A gente tem como analisar essa atividade simpática tanto do ponto de vista não farmacológico, como fazendo um bloqueio, né, pré-ganglionar do sistema nervoso autônomo. Então, utilizo uma droga chamada hexametônio, e daí quanto maior a queda, maior tônus simpático. Quanto menor tônus simpático. Então, a gente mostrou que houve melhora de tônus simpático, e isso pode ter diminuído pressão arterial. E, por fim, está terminando, né? O trabalho da Luciana, então, ele fez o mesmo modelo, sendo que ela queria entender se a partir dos 100 dias, que é quando o aumento de pressão tinha sido identificado nesse modelo, se a gente fazendo a suplementação com mixes, né, se isso teria algum benefício para esses ratos. E a Luciana mostrou, né, que mesmo lá com 100 dias, se eu faço a administração desse L-fermento, eu posso ter algumas reduções, né, significativas para a pressão arterial sistólica e também, né, a parte antioxidante, tanto no intestino como extraintestinal. Então, nesse trabalho, a Luciana mostrou que a administração dessas cepas, né, aumentou a atividade de sódio, né, e nos rins, né, eu tive um aumento da atividade de sódio, um aumento da atividade catalase. Então, o sugerido é que essa bactéria ela pode exercer efeitos antioxidantes, né, locais, né, no intestino, como também extraintestinal. Bom, pessoal, então, assim, esse é um conjunto de dados que eu trouxe para tentar elencar um pouco, né, e trazer
algumas pesquisas que a gente fez aqui no laboratório e continua desenvolvendo. Claro, agradeço, né, ao Fórum, por ter me dado essa missão de tentar organizar essa disciplina, mais medo do que confiança, mas está caminhando. Agradeço também de vocês terem aí paciência de me ouvir falar aí durante 1h30, né? Agradeço ao programa, né, ao FPB, CAPES, CNPq, muita coisa do que eu mostrei aí, a gente não tinha nenhum recurso aprovado, nada, então é algo que sou muito grato à minha equipe de trabalho pela dedicação, né? Hoje a gente já tem pouco, mas tem alguns financiamentos, né? Meu colaborador, o laboratório onde eu fiz meu doutoramento, Sanduíche, que sempre, né, é um parceiro dos trabalhos que a gente desenvolve, né? E, claro, o grupo está crescendo, qualquer dia não dá mais aqui no slide, né? Alguns já saíram, outros estão, outros a gente só se encontra, né, nas festividades de laboratório, que também faz parte, né? Então, aqui tem aluno de pós-doc, tem supervisão de pós-doc, iniciação científica, mestrado, doutorado. Então, sou muito grato à equipe, né, que eu tenho e a todos que passaram e contribuíram pelo laboratório. E como vocês estão na academia, eu sei que isso é importante, exercitem, né, o ser cientista e às vezes deixar um pouco do pesquisador de lado, né? Sempre o cientista ele deve encontrar uma explicação para qualquer fenômeno que vocês possam encontrar no trabalho, né, de tese, dissertação de vocês, e já às vezes, né, a gente quer obter uma narrativa que se enquadre ao que vocês, né, o que a gente achou para submeter o artigo na Nature. Então são coisas que é importante que a gente faça essas reflexões. Bom, pessoal, eu falo de uma cidade maravilhosa, né, que é João Pessoa. Não sou paraibano, sou pernambucano, mas que me recebeu tão bem. E, enfim, quem não conheceu estão convidados a conhecerem. Obrigado pela paciência. Arrasou, pessoal. Fechou, deixando todo mundo com inveja. Essa cidade maravilhosa, né? Bom, pessoas, são muitos elogios, né? Eu acho que eu não preciso nem dizer quantos comentários bacanas sobre a aula, a qualidade, né, também da sua didática. Tivemos muitas perguntas, bom que a gente tem tempo, né, suficiente, acredito. Se a gente não tiver, porque muitas dúvidas são sobre probióticos também, e a gente vai ter uma aula sobre, e aí eu me comprometo, né, em compartilhar aí com o pessoal que vai ministrar as aulas, né, específicas, caso a gente não tenha tempo. Pensei de a gente organizar em blocos, tá? Primeiro, já que você começou aí o seu trabalho e termina trazendo dados, né, estudos, a gente teve muitas questões nesse sentido, né? O que a literatura científica tem dizendo e se há alguns estudos específicos sobre alguns temas que você trabalhou, tá certo? E aí depois eu entro nas outras dúvidas. Então, em respeito sobre publicações, né, a gente teve aqui algumas perguntas, por exemplo, como a da Laís, da UFSC, perguntando se você tem conhecimento sobre estudos que mostram aí se há uma transmissão negativa da microbiota mãe-bebê. Por exemplo, se a mãe tiver uma doença inflamatória intestinal ou alguma outra doença de assinatura específica, tem repercussão sobre a microbiota? Posso ir respondendo por pergunta, Mariana? Sim, já é que a gente tem uma aula agora depois de crianças, né, de infância, mas tem muito estudo demonstrando, Laís, não foi, Mariana? Tem muito estudo demonstrando, Laís, que a condição, né, de desbiose, da microbiota da mãe, ela passa para o filho e isso aumenta o risco de doenças, né, tanto em curto prazo, né, na infância, como na vida adulta. E doença inflamatória é uma doença clássica quando a gente pensa em alteração de microbiota, né? Eu digo sempre, as obesidade, epidemias, diabetes, a gente está tendo
um volume de achados agora com microbiota, mas assim, o cerne, quando a gente avalia microbiota, sempre é doença inflamatória, é uma condição inflamatória que altera, né, composição, diversidade de microbiota e que isso gera desfechos negativos para a prole. Então, sim, tem muitos estudos demonstrando que a microbiota da mãe ela é transmitida para o feto e que isso contribui para o desenvolvimento de doença. Eu acho que isso até vai de encontro a uma pergunta da Rafaela, da UNB, né, que era a respeito das mães com doenças celíacas, né? Eu acredito que a gente até consegue fechar aqui no mesmo raciocínio, né? Mas aí é bacana. Ali eu já, Rafaela, é? Isso, da UNB. Ah, bacana, Rafaela, realmente. Interessante. Eu nunca li nenhum estudo mostrando se mães celíacas, né, se o core, se o cluster de microbiota ou o padrão dessa microbiota, isso é algo que está evoluindo ainda, se isso impacta no risco de doença celíaca na prole. É bacana. Vou anotar aqui, não li nada ao respeito. E aí a Camila agora no chat até perguntou se o mesmo se daria com a síndrome do intestino irritável. É semelhante, né? Se bem que a doença inflamatória é uma condição crônica, né? Ou de doença instalada, melhor dizendo, e a síndrome do intestino irritável vai depender da duração desse fenômeno, se é curto, se foi, né, o quanto isso é prejudicial. Agora, aproveitando essa pergunta, o que tem sido demonstrado é que, mesmo com insultos pontuais, tem estudo mostrando que você pegou camundongo germe-free, fez uma contaminação por Escherichia coli e depois, né, uma contaminação momentânea, e mesmo essa contaminação pontual, isso impacta em desfechos desfavoráveis, né, para a microbiota da prole. Então, tem trabalho experimental demonstrando isso. Pegando germe-free, fazendo uma contaminação momentânea, curta, e essa contaminação ou esse insulto tendo efeito duradouro para a prole. Muito bom. E nesse sentido, até teve uma pergunta no chat que eu acabei não colocando, mas eu acho que a gente podia adiantar, né? É se o grupo, né, seu de trabalho tem interesse aí no futuro de trabalhar com humanos, com a temática, né? Bacana. A gente fez. A gente, há um tempo atrás, a gente tem alguns projetos, alguns editais, FAPESP. O humano precisa ter edital, né? Muito caro. Não dá para também pensar num estudo. Com rato a gente ainda consegue, tem os colaboradores, a gente bate na porta de um, bate na porta do outro, pede ajuda, mas quando você vai para o humano, realmente tem que ter recurso financeiro. A gente tentou já uma temática semelhante com um grupo da Unesp de Araraquara, na temática com humanos. Infelizmente, a gente não logrou êxito, quem sabe mais para frente, né, possa ter algum projeto de colaboração e a gente investigar isso em mulheres que, praticamente, esses estudos clínicos que eu relatei, a maioria são estudos de outros países, que não o Brasil, sabe? E entender a microbiota de de criança até o idoso na nossa população é muito importante, porque a gente tem um hábito alimentar diferente, num país enorme, né? Tem uma microbiota totalmente diferente de alguém do sul, né? Por exemplo, que tem um hábito alimentar diferente ao meu, que sou aqui da região Nordeste. Então, assim, estudos nessa natureza precisam urgente ser conduzidos, né, aqui no Brasil. Infelizmente, nossa proposta também do INCT não foi aceita. Acho que a gente tinha juntado um corpo de pesquisadores no Brasil todo que trabalham com a temática e que eu acho que é a saída para a gente ter um corpo de evidências juntando todos esses pesquisadores num instituto. Quem sabe aí para frente. Verdade. Bom, professor, acho que você tocou num ponto que era a próxima questão aqui, que é a do Rodrigo, né? Você trouxe um pouco das questões das diferenças regionais, até do nosso consumo, mas a dúvida do Rodrigo, que é da Unicamp, se refere, por exemplo, à exposição ao ambiente rural, né?
se há aí algum estudo, né, algum dado sobre o benefício da exposição a esse tipo de ambiente, principalmente na microbiota, aí acredito que na microbiota da mãe e na microbiota também da criança. Perfeito. Nesse trabalho que assim, toda vez que a gente fala de ambiente rural, eu gostaria assim, de fazer só uma reflexão crítica que, às vezes, o ambiente rural da região do sertão do Nordeste brasileiro é diferente de um ambiente rural de, sei lá, de alguém da Europa, de algum setor europeu. Então, mas as populações tradicionais, né, as populações rurais, né, que o consumo reduzido de, né, processados e ultraprocessados, isso tem efeito benéfico do ponto de vista de diversidade. Isso foi demonstrado, certo? Agora, se uma população que vive, né, sei lá, no Nordeste brasileiro, no sertão, né, com escassez de alimentos, enfim, do ponto de vista de microbiota, aí eu não sei responder. Eu acho que não tem nenhum trabalho nessa temática. Mas o que tem é que populações tradicionais, né, agrícolas, né, têm melhor composição, tem melhor diversidade quando comparado com populações industrializadas. Isso é legal. E até no próprio Brasil, né, pessoal? Você trouxe o exemplo do Sul, a gente tem até um trabalho desse com dados da PNS que a gente consegue, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, por exemplo, sobre o consumo de refrigerante, né? O consumo de refrigerante na área rural, por exemplo, ele é muito menor do que na área urbana, né? Então, os hábitos alimentares são muito preservados ainda nas nossas áreas rurais do Brasil, né? Então, há também uma discussão sobre o que é urbano, o que é rural, que acho que nem entra no tema da microbiota, mas que traz discussões bacanas. Perfeito. Bom, pessoal, agora a gente tem algumas questões mais centradas aí no microbioma mesmo, que aí eu organizei aqui em blocos. Mas para fechar essa parte do estudo, o Brian da UFSC trouxe aqui uma discussão bacana sobre pré-eclâmpsia, dislipidemias e tudo mais. Também na perspectiva sobre temos estudos, então eu vou ler para você para ficar mais fácil. Então, da mesma forma que as mulheres dislipidêmicas com pré-eclâmpsia, diabetes mellitus gestacional tendem a apresentar alterações no microbioma e na diversidade, a presença de uma alteração prévia de diversidade também potencializariam essas alterações, como a dislipidemia, resistência à insulina. Nós temos aí estudos sobre isso, estudos longitudinais, como pré-concepção e concepção, mostra a diferença nas diversidades do microbioma. Perfeito. Muito bacana a pergunta. Eu acho que a gente está numa seara que eu acho que esses estudos devem estar saindo daqui a um tempo. O que tem sido identificado é essa estratificação, né, de risco, principalmente iniciando no primeiro trimestre, né? Mas, pelo que eu entendi da pergunta, era, se antes da gestação, se esse sequenciamento, se essas características de microbioma pré-gestacional, elas impactam no risco de desenvolver pré-eclâmpsia, diabetes e dislipidemias. Eu desconheço. Eu sei que a microbiota, né, o peso pré-gestacional durante a gestação, esse é um fator de risco de alterar o microbioma da gestante, né? Agora, prospectivamente, começar a recrutar mulheres, fazer análise de microbiota, esperar que ela, né, esperar avaliar o momento que a gravidez é instalada e acompanhar prospectivamente essas gestantes, eu não conheço nenhum estudo. Acho que isso seria muito, muito bacana. Isso tem feito no primeiro trimestre. A mulher grávida, o que esse nicho de micro-organismos podem refletir ou podem predizer risco de diabetes e dislipidemias. Muito bom, nós estamos achando várias ideias de trabalho, né, pessoal? Bom, aí agora exatamente sobre o microbioma, a gente tem três questões, né? A primeira é um pouco com relação às gestantes mesmo com diabetes, mas essas diabetes que já são prévias, né? Uma diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2. Se tem aí diferença na microbiota
pelo tempo de diagnóstico, quando comparadas àquelas que têm diabetes gestacional. Sei não, excelente pergunta. Bacana. Avaliar se o microbioma de diabetes gestacional ela é semelhante a quem tem diabetes tipo 1. É isso, né? Isso. Se tem Perfeito. diferença, né? Na verdade, a dúvida é a diferença, mas talvez é uma pergunta de pesquisa essa, né? Acho que isso cairia bem fazer até uma meta-análise, né, uma revisão sistemática com meta-análise. Eu acho que não tem, tenho quase certeza que não tem. Comparando se as características de diversidade e de micro-organismos são semelhantes. Bacana, Laísa. Laísa, né? Isso. É isso. E aí, pessoal, algumas perguntas sobre o tipo de parto, né? Por exemplo, a cesariana e a impossibilidade, muitas vezes, da mãe amamentar, de que forma isso repercute na microbiota, né? E quais são as possibilidades de a gente melhorar a microbiota dessa criança? Tá. Vê, vamos lá. Hoje, algumas fórmulas infantis, a gente tem a gente evoluiu muito, né? A gente tem fórmulas infantis ok, importantes, bacanas, bem formuladas, não substitui, claro, o leite materno. E uma outra possibilidade é, ok, a criança não amamenta, ela não tem leite materno, né? Ela não amamenta com leite materno, consome fórmula, e como é que eu posso estar repovoando ou melhorando a microbiota? Isso é uma prática, né, do nutricionista ou do pediatra, né, prescrever o Reutério. É o mais utilizado para a criança, tanto na prevenção de cólica neonatal, como também um fator, né, que é bem utilizado por alguns pediatras para crianças com parto cesáreo. Né? Então, criança com parto cesáreo, né, que não está fazendo aleitamento materno, né, a utilização de Reutério, né, é uma possibilidade. Né? E a partir do 6º mês, né, escolher adequadamente a introdução alimentar do seu filho. Né? E seguir as orientações que a gente tem evidência científica robusta, né? Evitar sódio, evitar sal, embutido, enlatado, açúcar simples, após os 6 meses. Que pode parecer até estranho, mas acontece demais. Isso acontece, eu digo, independente da condição financeira. Né? Às vezes você tem uma pessoa de uma condição financeira até intelectual elevada, você olha lá, você tem um pequeno de 1 ano tomando Coca-Cola, enfim. Então, assim, é um processo também de educação alimentar e nutricional permanente, né, para as atenções, né, para a atenção primária, atenção secundária, enfim. Eu acho que seria mais nesse sentido, repovoar com Reutério. Hoje é o que tem mais evidência científica, né? Não tem nem, eu não conheço outros lactobacilos ou bifidobactéria que são utilizados na prática clínica para esses recém-nascidos, principalmente o Reutério. Eu acho que é até uma questão que a Camila fez e acho que dialoga bastante, né? Porque a pergunta da Camila era em relação às estratégias alimentares que poderiam ser utilizadas, né? Então, nesse contexto, na alimentação complementar, após os 6 meses, e ela coloca, né, como a chave aqui de dúvida se os probióticos seriam indicados. E aí, depois disso, a gente tem várias perguntas sobre probióticos que eu selecionei aqui para a gente, tá bom? Perfeito. É um contexto, Mariana. É só um contexto, assim. É um fator que às vezes é até difícil. Às vezes você tem um estado nutricional materno que ele não foi favorável, e você tem uma microbiota de um recém-nascido, né, que ela já tem uma natureza desbiótica, aí você não tem aleitamento materno, e essa criança, por várias vezes, tem, né, infecções recorrentes que precisa de antibiótico terapia, né, de terapia com antibiótico, e que a gente sabe que infecções recorrentes e uso, né,
recorrente de antibiótico é mais um fator de risco para essa microbiota e de risco de doenças precoces na vida dessa criança. Então, assim, é uma criança que sempre faz uso de antibiótico, né? Que não faz uso do leite materno. Então, observar, né, se essa criança, após o antibiótico, enfim, ela está utilizando também probiótico, pode ser uma estratégia, certo? Acho que é nesse sentido. E as dúvidas são tanto da orientação para a mãe e para o bebê, quanto aos prebióticos, né? Então, por exemplo, uma dúvida que surge é o quanto seguro é, né? E quais são os benefícios, de fato, para os bebês, né? Se é seguro, e para as mães, né? Se elas, então, ali no período do primeiro trimestre, se elas já realizassem, né, a suplementação probiótica, de que forma isso também poderia protegê-las até mesmo em relação ao diabetes gestacional. É isso aí. Aí você pegou no calcanhar de Aquiles. Vê. A gente ainda tem uma regulamentação internacional muito frágil, o probiótico, né? A gente ainda não tem um sistema de regulamentação uniforme e que isso, claro, as barreiras comerciais, é importante a gente ter isso em mente. Então, por exemplo, tem alguns relatos na literatura, né, que uma criança, né, pré-termo, foi fazer uso de um probiótico e esse probiótico estava contaminado com fungo. E daí a criança morreu, né, teve uma colonização de fungo do todo TGI e a criança entrou em óbito. Assim, então, quando a gente fala da segurança de probióticos, é algo que a gente precisa evoluir nos próximos anos. Hoje, a Anvisa, ela, né, nossa realidade, ela é a principal barreira de quem entra, né, as bactérias que estão autorizadas a serem prescritas, né, algumas podem ser prescritas aqui, outras não, né? Há um tempo atrás tinha um colaborador da Itália, acho que vocês devem já ter ouvido falar daquele Vivomix ou VSL3. É um probiótico que foi desenvolvido por um pesquisador italiano, e eu tinha interesse de testar esse probiótico aqui no Brasil. E depois, quando eu fui ver, tinha alguns micro-organismos que não tinham autorização da Anvisa. Eu disse, ó, professor, suspende, deixa no dia, quem sabe, né? Então, essa característica é regulamentada pela Anvisa. E a gente tem que ter, né, ciência que a gente está falando de uma bactéria. E se ela é probiótica, realmente, eu espero que ela seja benéfica para a saúde do hospedeiro. Teve um trabalho um tempo atrás de um grupo que mostrou que probiótico estava induzindo SIBO, supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Depois esse trabalho foi rechaçado pela comunidade científica, pelos métodos que foram utilizados, né? E assim, porque, em geral, o probiótico ele, né, compete com bactérias patogênicas e é esperado que não tenha SIBO. Então, se você está fazendo probiótico, o paciente está tendo SIBO, não é probiótico, né? Provavelmente. Então, essas questões de legislação ainda são pontos que a gente precisa avançar enquanto prescrição de probiótico. A legislação recomenda até 250 bilhões como sendo seguro. Assim, é uma dose bem elevada, né? No nosso mercado, acho que o probiótico comercial com maior número de bactérias é o da Eurofarma, o 20 bi. Né? Então, para você chegar em 250 bi, você teria que consumir um bocado de comprimido de 20 bi. Se o paciente ele não tem nenhuma doença inflamatória, não tem uma pancreatite, não tem HIV, não é imunossuprimido, em geral, a prescrição de probiótico ela é segura, né? Mas se esse paciente, né, um paciente de pancreatite grave, um paciente imunodeprimido, aí realmente precisa se avaliar até que ponto vale a pena prescrever ou não. Acho que é nesse sentido. E para as crianças, sim, o Reuter é seguro, né? Ele tem sido utilizado de maneira, né, na prática clínica, né, como suporte probiótico para esses recém-nascidos.
Como pessoal, a gente só tem mais 5 minutinhos, e nós temos algumas dúvidas que são até assim, quais cepas, qual a recomendação, quantidade, que eu acho que você passou um pouco, mas eu queria combinar com o pessoal da gente fazer essas perguntas já nas aulas específicas de probiótico, né? Isso Porque mesmo, aí Maria. a gente fecha Beleza. com uma pergunta aqui. é, E aí, é claro, viu, pessoal, aqui a gente não conseguir, a gente combina com o professor e envia por e-mail, enfim, tá bom? É, Deixa eu me encontrar aqui. É uma pergunta sobre desordens cardiometabólicas. Então, deixei para o final com você, tá? É a pergunta da Thalita, nossa aluna aqui da UFPB, né? Perguntando se há uma diferenciação entre a microbiota das gestantes com desordens cardiometabólicas relacionadas à dieta é, e aquelas também relacionadas à presença de polimorfismos. Ixi, eu não sei não. Eu não sei não, Aí porque você pegou. eu acho que esse é o outro ponto que vai, acho que a gente vai avaliar com o tempo, né? A aula da professora Eliane, né, que trouxe a parte de polimorfismo, de genômica nutricional e fazendo como é que eu posso dizer, esse cruzamento de informações, né, de genômica e microbioma. Hoje, alguns trabalhos já estão utilizando isso, né? Fazendo shotgun e fazendo 16S e cruzando essas informações de genes e bactérias que estão ali presentes. Agora, se um determinado polimorfismo impacta em microbiota na desordem tal, aí o professor tem que estudar. Excelente pergunta. Te apertou sem te abraçar, né, professor? Bom, pessoal, acho que a gente pode ir caminhando, né, para o final, agradecendo o professor José Luiz mais uma vez, né, pela excelente aula, pela discussão. Acho que isso é muito especial, sabe, professor? A gente escutar de um professor, isso eu não sei, o professor tem que estudar. Isso é muito bacana, né? Mostra que a gente está aqui para aprender, mas também para ensinar, né? Tem muitos colegas aqui estudando a temática, muitos comentários bacanas no chat. Então, o que tem sido mais bacana dessa disciplina é esse encontro de todo mundo, né, que estuda microbiota ou quem não estuda, como eu, e tem aqui só a minha microbiota, e tenho aprendido muito com vocês. Então, tem sido muito especial. Parabéns pela organização da disciplina junto ao fórum. E o pessoal tem perguntado aqui que na semana que vem não tem uma aula programada no cronograma. É isso mesmo? Dia 13 é? É. Eu acho que a gente pode confirmar e mandar por e-mail aos coordenadores, né? Se não tiver fácil o programa aí. Tá fácil aqui, já peguei. Deixa eu só ver. Dia 13. É isso mesmo, a gente tem alguma coisa no dia 13 que eu não marquei essa aula. Eu acho que era falta de agenda, alguma coisa do tipo. É isso mesmo, Maria, dia 18. Ai, pessoal, então folga para vocês. Podia ter sido nessa semana, né? Que era feriadão. Bom, pessoal, professora Eliane estava aqui, viu, professor? Ela deixou um comentário aí no chat para você. Estamos aguardando ansiosos também a aula dela. Muito bom, pessoal. Então, bom feriado a todos e todas. Até breve. Valeu, Mariana. Abraço, pessoal, até breve. E qualquer coisa estamos à disposição.